Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir. Para pensar hoje mudar. Hoje eu acordei com um barulho gostoso de chuva. E eu que gosto de janelas, é um lugar que eu uso muito para falar com Deus, fui até uma janela e fiquei observando aquela chuva caindo sobre a terra, sobre o gramado, sobre uma mangueira, um pé de manga grande que nós temos aqui em casa. E aquela chuva escorria e lavava as folhas. E era uma cena bonita e eu fiquei pensando também em algumas passagens bíblicas que falam sobre chuva. Como é bom num dia de muito calor a gente receber de Deus uma chuva gostosa. Eu tenho uma irmã que ela gosta muito de andar na chuva, de brincar na chuva. Ela já é bem adulta, mas ela faz isso, eu acho que desde criança. E é interessante como a chuva realmente lava. Mas a chuva é muito mais do que isso. E a Bíblia fala sobre dois tipos de chuva, a chuva seródia e a chuva temporã. E eu vou me utilizar aqui de um texto que está num site chamado Respostas Bíblicas para conversar com vocês um pouco sobre essas chuvas. A chuva seródia, ela pode ser definida como uma chuva de primavera, assim como a chuva temporã também está relacionada ao período de outono. Isso acontece lá no Oriente Médio, acontecia e acontece ainda ali nas regiões da Palestina, de Jerusalém, onde as chuvas são escassas. Então, eles precisam prestar bastante atenção nesses dois períodos para fazer todo um planejamento agrícola. Chuva temporã e chuva seródia são citadas na Bíblia, e em algumas traduções, essas chuvas elas são chamadas de chuva mansa e chuva forte, chuva de outono e chuva de primavera, ou primeiras e últimas chuvas, sendo que nessas regiões a terra é semeada no período da chuva temporã e tem o objetivo de germinar as sementes. Um dos versículos mais conhecidos que tem a ver com a citação dessas duas chuvas está lá em Joel capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: Alegrem-se, filhos de Sião, regozijem-se no Senhor, seu Deus, porque ele dará em justa medida a chuva. Ele fará descer, como outrora, a chuva temporã, que prepara para a semeadura, e a chuva seródia, que fortalece o que foi semeado e prepara para a colheita. Este ciclo climático pode ser interpretado de várias maneiras na Bíblia. Nada acontece sem a permissão de Deus, conforme Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Tanto a chuva temporã quanto a chuva seródia é uma forma de apontar como Deus é fiel e age no tempo certo de todas as coisas. Mas é interessante entender que é no tempo certo de Deus e não no tempo certo nosso. Biblicamente, essas chuvas podem ser interpretadas como fases de tempo. Temporã, o que vem primeiro. Seródia, o que surge depois. Na passagem de Tiago, capítulo 5, de 7 a 8, nós vemos o seguinte, quando ele fala a respeito da volta de Jesus. Sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do nosso Senhor. Eis que o agricultor aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, ou seja, a chuva temporã e a chuva seródia. E ele conclui dizendo assim: sejam vocês também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Alguns estudiosos bíblicos interpretam a chuva seródia citada na profecia de Joel 2:23, que eu li há pouco, com o derramar do Espírito Santo ocorrido no dia de Pentecostes no Novo Testamento e a posterior distribuição dos dons aos homens para a edificação da igreja e desenvolvimento do seu reino aqui na terra. Ou seja, Jesus vem primeiro como uma chuva temporã que vem, que faz a semeadura do seu amor, do seu reino, tudo isso no coração do ser humano, que morre por nós,
que traz a salvação, que nos dá a permissão de entrarmos diretamente em contato com Deus. E depois vem o Espírito Santo, que fortalece essa plantação, que prepara-nos para a colheita do fruto do Espírito Santo, sendo ele amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, ou seja, coração voltado para o bem, a bondade propriamente dita, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Além disso, o Espírito Santo também, como essa chuva seródia, ele prepara-nos também para colher as nossas plantações, as coisas que nós fazemos em Deus, seja em qualquer área da nossa vida. A chuva seródia, ela é a última chuva ou as últimas chuvas. A chuva temporã são as primeiras chuvas. Estas são as designações que são dadas para essas chuvas na Bíblia. Mas é interessante que, se você for ao dicionário, você vai perceber que essas palavras, serôdia, e essa palavra temporã, têm um significado estranho. A palavra serôdia, ela tem o significado de algo tardio, fora do tempo, em época fora do determinado. A palavra temporã, no dicionário, tem o significado do que vem antes, daquilo que se adiantou. Quando a gente olha para essas palavras na perspectiva humana, dá a impressão que Deus está fora do nosso tempo, no seguinte sentido, fora do nosso cronômetro. Então, tem horas que parece que ele age antes do que a gente esperava, e aí nessas horas a gente fica muito feliz, mas quando são algumas ocorrências na nossa vida que não nos agradam e vem logo, a gente fala, mas já aconteceu isso comigo? Não é possível. Como se Deus estivesse sempre meio que fora do nosso tempo, né? Do nosso cronos, e a gente fica questionando com Deus. E também esse sentido da chuva seródia, que no sentido humano dá a impressão assim, tá fora do tempo, tá tardando, poxa, tá demorando. Mas quando a gente pega essas duas expressões no sentido bíblico, a gente percebe que Deus não falha no seu tempo. Até porque Deus não trabalha no nosso cronos. Deus utiliza o nosso cronos, os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos a favor de nós. Mas Deus trabalha no seu kairos, no seu tempo determinado. É Deus que sabe a hora que Ele vai mandar a chuva temporã na nossa vida, que vai poder fazer germinar uma semente. E aí vem o que eu já falei num outro pensar hoje, que é aquele tempo daquela semente que fica debaixo da terra e leva um tempo e a gente olha e parece que está tudo morto, está tudo quieto, está tudo em silêncio, e de repente Deus manda uma chuva e aquilo brota. Isso é a chuva temporã na nossa vida. Mas também às vezes a gente olha para Deus e fica, Senhor, está demorando demais, está demorando demais. Isso numa perspectiva humana, mas de repente quando a gente olha para a Bíblia, para esse termo serôdia, a gente percebe que Deus manda essa chuva e ela não é tardia, mas ela é aquela chuva de primavera que fortalece a plantação, que prepara a terra para a colheita. Então é aquela última chuva que diz, agora sim, lança a foice, colhe, curte isso que eu estou te dando. E sabe, eu fiquei na janela olhando aquela chuva caindo hoje pela manhã, e eu fiquei pensando, Senhor, alinha o meu cronos com o teu kairos. Alinha o meu tempo com o teu tempo. Porque o Senhor nem adianta nem atrasa. O Senhor é um Deus que sabe tudo na hora certa para a minha vida. E uma outra oração que eu fiz a Deus também foi, Senhor, manda essa chuva para mim. Manda sempre essa chuva. Essa chuva que é aquela chuva prevista muitas vezes, que é para germinar a terra, que é para fazer a semente germinar, mas aquela chuva também que às vezes parece meio atrasada, meio fora de tempo, mas que ela vem e ela dá aquele frescor, e é graça sobre graça na nossa vida. Então hoje eu quero te incentivar a pensar sobre isso. Primeiro, lembrando que Deus não tarda e não adianta. Ele tem o tempo certo. Então acalme seu coração, ok?
e esteja pronta para receber as bênçãos de Deus. Pense também em agradecer, a ser grato pelas tantas vezes que Deus mandou a chuva temporã, que levou você a ver a sua semente germinando. Aquele momento que você estava louvando e Deus encheu o seu coração de paz. Aquele momento que você estava orando e Deus te deu uma grande ideia, deu um escape para você. Aquele momento você estava tentando alguma coisa, tentando fazer algo, e Deus trouxe luz sobre os seus projetos, trouxe luz sobre tudo que você fazia. É Deus mandando essa chuva temporã, essa chuva da semeadura, essa chuva que traz germinação para a sua semente. Agradeça a Deus também a chuva serôdia na sua vida. Ela não está atrasada, ela não atrasa. Pare para refletir um pouco sobre quantas vezes você pensou assim, isso não vai chegar, isso está atrasado, está demorando. E de repente Deus te surpreendeu com essa chuva serôdia, que não é tardia, mas que ela chega no momento certo, quando a gente está preparado para receber aquela bênção. E que aquela bênção não vai acrescentar dores para nós, muito pelo contrário, vai nos levar ainda para mais próximo do Senhor. Queridos, a história da chuva serôdia e da chuva temporã na Bíblia é muito linda, é muito linda. E eu quero finalizar essa reflexão hoje, falando sobre Hebreus capítulo 6, versículos 7 a 12, que diz assim: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Em outras palavras, que você tenha o seu coração como uma terra fértil para receber todas as sementes, e que quando Deus mandar para você a chuva, isso germine, isso produza plantas úteis para aquele que está te abençoando. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da sua maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos, diz o escritor de Hebreus, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Os que herdam as promessas são esses que têm o solo do seu coração pronto para receber a boa semente, e também aqueles que semeiam a boa semente. E quando a chuva do Senhor vem, essa semente germina, essa semente floresce. São esses os que herdam as promessas. E é interessante esse último versículo aqui, que fala para que a gente não se torne preguiçoso. A falta de chuva, a falta de umidade, deixa a gente para baixo, deixa a gente preguiçoso, deixa a gente lerdo, deixa a gente lento. Mas quando a chuva vem e refresca a terra, quando a chuva vem, a chuva de Deus, quando a água de Jesus vem e refresca o nosso coração e refresca a nossa alma, aí a gente não tem preguiça, a gente tem força, a gente tem ânimo. E é isso que eu espero que a chuva do Senhor faça em você. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sua chuva, temporã e serôdia, sobre a sua vida e a sua família. Para pensar hoje.